Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje vamos fazer agora o fechamento de mercado. Hoje, dia 12 de maio de 2026. Gente, aqui no nosso canal o foco é fazer 2% com fundo imobiliário. E a metodologia aqui, a dinâmica aqui é o seguinte: o foco é no dividendo, fazer 1% de dividendo, e o outro 1% com movimentações do mercado. E para a gente otimizar essas entrada e saída para fazer esse ganho de capital, a gente precisa de memória de preço, né? E essa tabela aqui, que eu chamo de painel painel de triagem, ele funciona da seguinte forma: esses valores que vocês estão vendo na tela aí, eles são a média. Eles são o desvio, o ágio ou deságio, em relação à média dos 10 últimos dias. Então, por exemplo, o BTCI hoje, ele fechou com uma média em relação aos últimos 10 dias de 2,33% abaixo do preço médio de 10 dias. O RBRY, por exemplo, ele está fechando a 1,19% acima do preço médio dos últimos 10 dias. Entendeu? E a partir dessa tabela inicial aqui, desse painel de triagem, você consegue tomar uma decisão. Na verdade, não uma decisão, né? Consegue fazer uma triagem inicial, e aí você vai verificar os papéis, se pode dar ou não entrada, né? Então vamos fazer uma passada em todos os papéis aqui. Por exemplo, nos mais importantes, o RBRY, por exemplo. O RBRY, a DataCoin é no 7º dia útil, que é hoje, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse papel, que ele subiu bastante. RBRY. Olha só. O RBRY, ele tem uma média, nos últimos 10 dias, o preço médio foi 92,09. O menor preço, 89, e o maior preço, 94. Tá? E ele fechou hoje a mercado a 93,18, certo? Ou seja, quem conseguiu comprar 89 fez um ganho de mercado aqui de mais ou menos uns R$4. Então é isso que a gente usa. Essa ferramenta, a ideia da ferramenta aqui é tentar facilitar a sua vida e de forma que você consiga melhorar esse ponto de entrada e fazer ganho de capital, certo? Vamos para o nosso painel de triagem. Vamos ver aqui o BTCI, por exemplo. O BTCI, ele, olha só, a média dos últimos 10 dias é 9,41. O menor preço nos últimos 10 dias foi 9,19 e o maior preço 9,54. Ele está fechando a 9,19. Então hoje o preço de fechamento foi 9,19. Só que ele já esteve nos últimos 10 dias a 9,54. Aí você tem que entender também, gente, a questão da DataCon. O BTCI, ele tem DataCon do 5º dia útil, certo? E esse BTCI, ó, ele vem pagando ultimamente 0,093 de dividendo. Isso, a preço de mercado, ó, dá 1,01%, certo? Então o BTCI estava caro a 9,54, porque ele ia pagar o dividendo, né? Um dividendo importante, é um dividendo muito bacana, é um bom dividendo. Então imagine o camarada que comprou perto do 5º dia útil, ali 4º, 5º dia útil, ele comprou lá em cima. Depois que passou o DataCon, ele despencou, entendeu? Então esses conhecimentos facilitam muito sua entrada e sua saída. Vamos ver outro ativo agora. Outro ativo que, olha, outro ativo que subiu um pouco acima da média, que está um pouco acima da média, é o VG. Olha só, hoje é o 7º dia útil. O VG paga no 8º dia útil. Então ele deve pagar amanhã. Mas mesmo assim não andou muito, 0,11 acima da média. Vamos lá no VG, dá uma olhada. O VG, olha aqui o VG. Esse aqui é o VG. O preço médio dos últimos 10 dias, ó, tá 9,81. O fechamento de mercado foi 9,82. Ou seja, ele fechou praticamente na média, certo? Apesar de a DataCon ser amanhã. E assim, a gente tem percebido
que próximo da Datacom, ou na Datacom, ou um dia antes, ou alguns dias, né? Se o preço não subir, a tendência é que esse preço após a Datacom ele desça bastante. Em geral, o que eu tenho feito é, se o preço não subir próximo ou na Datacom e eu tiver uma posição, eu normalmente alivio essa posição. Eu só mantenho uma posição para ganhar o dividendo se ela for muito pequena. Se ela for importante no meu portfólio, eu alivio, eu reduzo essa posição, porque eu sei que nos dias posteriores ele provavelmente vai descer bastante e você faz uma compra. Se você achar que o ativo é importante, você faz uma compra e já pensando nos meses posteriores, né? Assim, o Vigi, a média, ó, o menor preço dele, ó, nos últimos 10 dias foi 9,70, nos últimos 20 dias 9,73 e nos últimos 30 dias 9,65. Olha só, o Vigi, ele tem uma... Aqui também nós temos a volatilidade média, ó. Aqui ele consegue dizer o quanto ele foi volátil entre o preço, a variação entre o menor preço e o maior preço. Até que o VG não tem tido tanta volatilidade. Vamos para mais um ativo aqui, verificar um ativo. Olha só, VCJR. VCJR. O VCJR ele fechou a 77,80. Olha só, nos últimos 10 dias ele chegou a bater 79,90. Então, olha só, ele está hoje, ele chegou a quase R$2 acima do preço de fechamento de hoje. Então, e o menor preço foi 76,92. Isso quer dizer que ele tem variado. Olha a volatilidade do VCJR, acima de 1%. Entre a média, entre o menor preço e o maior preço da faixa de 10 dias, de 10 a 30 e de 30 a 60. Então, com essa tabela você consegue otimizar muito o seu ponto de entrada. Olha só, vamos dar uma olhadinha dia a dia aqui no VCJR. Olha só, os preços de hoje ainda não subiram, porque como eu tiro esses preços do Google Finance, ele só após o pregão que vai consolidar os preços. Mas ontem, por exemplo, ó, ele fez o menor preço 77, maior preço 78. No dia 8 ele fez 78,79. No dia 7 fez 78,79. Aqui, ó, no dia 5 ele fez 76,79. Ou seja, quase 3% de volatilidade intradiária. Então, gente, essa ferramenta que eu tenho e vou compartilhar com vocês a partir de agora, a ideia é isso, é otimizar o seu ponto de entrada e saída. Gente, se você gostou, compartilhe, dá um like e deixa aqui no canal, peça o ativo para que eu avalie, que aí eu vou fazer um vídeo especial nos próximos vídeos, fazer uma avaliação detalhada do seu ativo, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.